Olá, ensino fundamental, bom dia, boa tarde ou até boa noite. Bom, hoje vocês terão uma aula breve sobre áreas e volumes com a Pro Angélica e com a Pro Jamile. Bom, quem está falando agora é a Pro Jamile, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas direto do túnel do tempo, tá bom? Algumas coisas como figuras planas, sólidos geométricos, unidades de medidas de área e de volume, tudo bem? Vamos lá, começando por figuras planas. Bom, mas o que seriam essas figuras planas, hein? Como já diz o nome, né, figuras planas, tratam-se de formas bidimensionais com comprimento e largura, certo? Apenas entre elas nós conhecemos o quadrado, né? Conhecemos o triângulo, o círculo, o retângulo, o hexágono, não é? O pentágono. Vamos lá, prosseguindo. Já os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, né? No caso, as figuras planas são bidimensionais e os sólidos geométricos são tridimensionais, tudo bem? Pois possuem três dimensões. Quais seriam as três? Largura, comprimento e altura. Tudo bem? Bom, e existem dois tipos de sólidos geométricos. Entre eles temos os poliedros e os não poliedros. Qual seria a diferença, né? Eu vou botar aqui para vocês darem uma observadinha. Bom, os poliedros eles têm todas as faces planas. Percebam que todas elas são planas, não tem nenhuma face arredondada. Diferente dos não poliedros, que tem pelo menos uma superfíciezinha arredondada. Tá bom? Essa é a diferença entre poliedros e não poliedros. Tudo bem? Ensino fundamental. Bom, podemos observar nessa imagem, né, sobre o que temos nos sólidos geométricos. Eles possuem arestas, que são justamente os lados representados no perímetro, como vocês viram com os outros professores, né, da aula passada. Os vértices, né, que são as pontas das arestas, e a face. Nessa próxima foto, podemos observar mais visualmente como se trata de como a gente pode calcular, como eu vou apresentar em breve o volume, né, a respeito da área, que é o que a gente vai abordar agora daqui a pouquinho, tá? A altura, certo? Largura e comprimento, tudo bem? Vamos abordar outro assunto importantíssimo, são as unidades de medida, tudo bem? Vamos começar por área. Porém, a título de associação, vamos relembrar uma situação da vida antes da pandemia, que seria, não sei se vocês se recordam, uma viagem que vocês fizeram com a família de vocês e no meio da estrada tem sempre uma placa dizendo que faltavam, por exemplo, 100 quilômetros para chegar na sua cidade que você queria chegar, ou então até caminhando por aqui por Salvador mesmo. E tinha uma placa pela que você passou que dizia que faltava 10 metros para poder chegar até a praia, não é? Bom, mas sabia que dá para dizer que faltar 0,01 quilômetros para chegar até a praia? Bom, isso que eu acabei de falar com vocês é justamente isso que eu quero abordar sobre área, tudo bem? Que você mudou a unidade de medida dela. Só que o que eu coloquei aqui para vocês é a unidade de distância que a gente vai colocar de área, tudo bem? Bom, por que que é ao quadrado? Justamente por isso. Se recordam quando eu falei sobre figuras planas, que elas têm duas dimensões? Aquelas duas dimensões elas são multiplicadas, né? E as unidades de medida das figuras planas também, tudo bem? Então, por isso que ela eleva ao quadrado, tá bom? Porque é como se fosse quilômetro vezes quilômetro, metro vezes metro, centímetro vezes centímetro, e assim por diante, tudo bem? E por estar elevado ao quadrado, ele vai ou multiplicar por 100, ou então dividir por 100, tudo bem?
Então, um exemplo para o que a gente conhece, de quilômetro quadrado para metro quadrado, você terá que multiplicar por 100 3 vezes, e de metro quadrado para quilômetro quadrado, você tem que dividir por 100 3 vezes, tudo bem? Bom, o mesmo acontece com as unidades de volume, né? Só que, como a gente viu que em áreas eles são bidimensionais, né? Elas são bidimensionais. Eu falei nos sólidos geométricos que as figuras são tridimensionais, que é justamente o que a gente multiplica dos sólidos, né? Tridimensionais, os três, é o volume, tudo bem? E por a gente multiplicar três números, multiplicamos as três unidades de medida de cada número, e por isso fica ao cubo ou elevado a 3. E isso influencia na sua transformação da unidade de medida, tudo bem? Ou seja, de quilômetros cúbicos para metros cúbicos, vamos multiplicar por 1000 ou 10 elevado a 3, 3 vezes, tudo bem? Na mesma pegada da área que a gente multiplicava por 100, mas aqui é por 1000, tudo bem? Aqui vai ser por 1000, 3 vezes, e a mesma coisa de metro cúbico para quilômetro cúbico. Nós dividimos por 1000 ou dividimos por 10 elevado a 3, 3 vezes, tudo bem? E por último, mas não menos importante, as unidades de capacidade, tudo bem? Ele não tem essa variação que a gente viu com áreas e volumes. Por quê? Porque ele, na verdade, já é uma unidade de volume mesmo. Tudo bem? Ele já representa o volume em si, por conta dele ser representado em litros, como a gente já conhece, mililitro, tudo bem? E por não ter essa questão da multiplicação, não existe essa variação que a gente viu, né? Nós multiplicamos por 10 a cada transformação e dividimos por 10 para transformar. Tudo bem? Oi, eu sou Pro Angélica e vamos estar falando sobre áreas de superfícies ou figuras planas. Podemos chamar áreas de superfícies planas ou áreas de figuras planas. Vamos ver o que é área, o que é perímetro, como calcular área, praticarmos alguns exercícios mais à frente. O significado de encontrar a área é achar a parte interna da figura. É por isso que temos como unidade de medida, por exemplo, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado. A área, ela corresponde ao cálculo do espaço total de uma superfície. Preenchimento interno de uma superfície, de uma figura. Seja essa figura plana, bidimensional, ou sólida, tridimensional. A área é diferente do perímetro. Mas o que é perímetro? É o contorno da figura. Aqui no triângulo, vemos todo o contorno. É isso o perímetro, que é diferente da área, que é o preenchimento interno. O círculo também aqui, ó, toda essa parte azul, é o preenchimento interno, é o que vamos calcular a área. O perímetro é todo o contorno que está em volta do círculo ou do triângulo, certo? A área que vamos calcular é tudo que está preenchido de rosa, tudo que está preenchido de azul. Ou seja, a área corresponde ao cálculo do espaço total do preenchimento interno da superfície ou figura plana. Pode ser chamado assim em algumas literaturas e você fica assim, não, é outra coisa, não. Figuras ou superfícies planas. Professora, quais são as principais figuras, então, que precisamos aprender a calcular a área? A primeira é o
paralelogramo. Esta figura aqui é o paralelogramo. Paralelogramo é uma figura quadrilátera que os lados opostos são paralelos. Vocês podem perceber aqui que os seus lados opostos são paralelos um ao outro. Percebem? E como é que a gente calcula a área do paralelogramo, professora? Ué, você tem todo o preenchimento interno. Você tem base e você tem altura. Então, o cálculo vai ser esta base vezes a altura. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. E a outra figura também importante é o retângulo, que é um quadrilátero que possui os ângulos internos de 90 graus. Os 4 ângulos internos do retângulo são 90 graus. Os 4 ângulos do retângulo são 90 graus. E como que eu calculo a área do retângulo, professora? Exatamente igual ao paralelogramo. Por quê, professora? Porque um retângulo, ele é um paralelogramo, porque os seus lados opostos são paralelos. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Então, você tem base e tem altura, ó, exatamente igualzinho aqui no paralelogramo. Base vezes altura. A área do retângulo é igual a base vezes a altura, assim como a área do paralelogramo é a base vezes a altura, não é isso? A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Mesmo cálculo. A outra figura é o quadrado, que também é um quadrilátero, em que os seus ângulos internos, assim como no retângulo, vão formar 90 graus. Tem 4 cantos internos, assim como no retângulo, que formam 90 graus. Ok? Vocês compreendem isso? Então, o quadrado, como retângulo, também é um paralelogramo, pois os seus lados opostos são paralelos. Assim, a gente vai calcular a área do quadrado igual a base vezes a altura. Exatamente igual ao paralelogramo, igual ao retângulo, base vezes altura. Mas, professora, o quadrado, ele tem todos os seus 4 lados iguais. São iguaizinhos. Lado direito e esquerdo, cima e embaixo. Vocês percebem que todos os 4 lados são iguais. Logo, eu posso dizer que a base vezes a altura é lado vezes lado ao quadrado. L ao quadrado. A área total do quadrado é L ao quadrado. Faz sentido ou não faz? Os seus lados opostos são paralelos. A base vezes a altura, assim como no retângulo, assim como no paralelogramo, porque os seus lados opostos são paralelos. Então, a sua área total de preenchimento total aqui, ó, do quadrado vai ser área igual a L ao quadrado.
O que você também não pode esquecer dessas figuras é o trapézio. O que é o trapézio, professora? É um quadrilátero que possui um par de quê, gente? De lados opostos, de lados paralelos, perdão. E como calculamos a área desse trapézio, professora? Também vamos ter base e altura. Mas o cálculo do trapézio é um pouco diferente, porque temos uma base maior e temos uma base menor, certo? Essa base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Porque temos duas bases, ó. Temos uma base maior, uma base menor. Base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Encontramos assim todo o preenchimento interno do trapézio, que chamamos de área total. Ainda temos 3 figuras, certo? Que representam por losango, triângulo e círculo. Vocês já devem ter ouvido falar do losango. Muita gente fala losango, mas é losango. O losango é um quadrilátero ainda também, viu, gente? Ele tem 4 lados iguais, assim como o quadrado, né? Que fosse 4 lados iguais. Nós temos essa medida que é o Dzão, a diagonal maior, o Dzinho, que é a diagonal menor. Então, professora, como calculamos a área do losango? A área do losango, o preenchimento todo, é Dzão, sua diagonal maior, vezes Dzinho, dividido por 2. Ok? E o triângulo, que tanto vemos nas figuras planas, que vimos lá no início, né? O triângulo. Como que calculamos a área, professora, do triângulo, perdão? A área do triângulo é igual a base vezes a altura. Eu deixei essa daqui para fazer com vocês. Vamos lá. A base vezes a altura, perdão, a base vezes a altura, que é representado por H, dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. E, por último, não menos importante, como calcular a área do círculo, da circunferência, da pizzazinha. O círculo, vamos calcular a área π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. O r é o raio, certo? Da circunferência. Então, π vezes r ao quadrado. Mas, professora, que negócio é esse de π? O que é π? O π é representado por um valor de
3,14, né, infinitamente aí, o π, ele seria uma relação entre o perímetro da circunferência. Lembram que eu falei logo no início que o perímetro é todo o contorno, e lá tinha um círculo, eu tinha explicado para vocês todo o contorno do círculo. Então, esse diâmetro, o diâmetro do círculozinho da circunferência, ele é essa relação do π. Ele é representado por essa letra grega que vocês estão vendo aí, vermelhinha, ó. Parece um Rzinho, né? Mas é uma letra grega. Por ser um número infinito, por isso é 3,1415, tchará, se vocês forem fazer o cálculo, vai aparecer infinito. Ele tem a aproximação de 3,14. Por isso, o π é uma letra diferente. É representado por uma letra grega. Ops. Vamos fazer aqui, ó, para vocês terem uma noção de como escreve esta letra grega, ó. Aproximadamente, né? Um tiozinho. Então, gente, o π, para podermos calcular, é este valor, aproximadamente. Certo? Para ficarmos mais familiarizados, né, com o nosso cotidiano, vamos lembrar do retângulo. Nós temos uma folha de caderno, que é o que vocês provavelmente têm mais próximo. Ele tá só de um formato diferente, né? Tá em pé. Mas se você deitar, não vai ficar igual aquela figura que a Pro mostrou lá no início. Então, a folha de caderno, uma folha de papel ofício, ela é um retângulo. Uma outra coisa que vocês veem no dia a dia de vocês, que vocês, tirando uma fatia de pizza, vocês vão lembrar logo de uma figura que falamos, o triângulo. E vamos lembrar também, se tivesse a pizza inteira aqui, de uma circunferência, que é o círculo, não é mesmo? E uma coisa que eu sempre brinquei na minha infância, não sei se vocês brincam também, mas já devem ter visto, é a pipa, que é a representação nítida de um losango, certo? Vocês têm aí representações no dia a dia, que vocês podem dizer, olha, aquilo é um losango, aquilo é uma pirâmide. Vocês não vão ver mais a pizza agora como vocês viam antes. Ok? No dia a dia de vocês agora, observem essas figuras e imaginem se pudessem calcular aquela área ali, ó. Vamos a alguns exercícios. Vocês viram agora como é a fórmula de calcular a área de um retângulo. Então, vamos a um exercício de todas as figuras. Então, agora fica fácil para vocês. Calcule a área de uma quadra de basquete. Uma quadra de basquete não lembra um retângulo? Com 40 metros de largura e 70 metros de comprimento. Como assim, professora? Nós temos aqui a sua largura e comprimento. A largura é 40 metros e 70 metros de comprimento. O que é que vocês vão lembrar? Base e altura, não é mesmo? A largura é a altura e os 70 metros, que é a base deste retângulo. Logo, a fórmula que vocês vão usar é a área do retângulo igual
base vezes altura. Olha que fácil! A base é 70 e a altura é 40. 70 vezes 40, 2.800 metros quadrados. É a área total preenchimento interno desta figura, desta superfície. Vamos lá para mais um exemplo. Vamos praticar mais um pouco. Qual é a medida da base de um triângulo cuja área é 240 metros quadrados e cuja altura mede 120 metros? Nós temos, lembrando, a altura, que é 120 metros. Não temos a base, que é o que estamos procurando, mas temos a área de 200 metros quadrados. Lembrando a fórmula, é área igual a base vezes altura dividido por 2. Temos área, então a área 240 igual a base, que é o que estamos procurando, vezes 120. Não é isso? Dividido por 2. Fazendo aqui, ó, a regrinha do cálculo. Vamos jogar 2 vezes 240 igual a base vezes 120. 240 vezes 2 dá 480. Jogamos, fizemos só uma troca, certo? De posicionamento aqui. Então, temos a base igual a 480 dividido por 120, que vai dar 4 metros. Então, o valor da base deste triângulo são 4 metros. E vamos lá, continuando com o nosso cotidiano. Um dos sistemas de irrigação, quem aqui já ouviu falar no que é irrigação? Já viu algo sobre roça, sítio? Vai pegar isso aqui fácil. Um dos sistemas de irrigação utilizados na agronomia é o de pivô central. Um braço de metal é preso por uma de suas extremidades ao centro de um círculo. Lembra? Circunferência, que falamos na nossa última figura, e percorre um campo circular durante o dia, irrigando os locais por onde passa, de modo que a outra extremidade passa pela borda desse mesmo círculo. O resultado obtido por esse sistema são plantações perfeitamente circulares. Supondo que esse braço de metal utilizado para a irrigação de um campo circular tenha o comprimento de 300 metros, gravem isso. Qual será a área irrigada por ele em uma volta? Lembrando que estamos calculando circunferência e que π é igual a 3,14. Temos então este campo de irrigação, que é uma circunferência, que é circular, certo? Onde vamos lembrar que para o cálculo da sua área, já que é uma circunferência, temos π, que é 3,14. Esse braço, como é chamado, esta mangueira aqui, ó, tem um valor de 300 metros, que é o raio, né? Vamos dizer assim, dessa circunferência. A área, então, é igual a π vezes r ao quadrado.
π é 3,14 vezes 300. 300 vezes 300, que é 300 ao quadrado, dá 90.000. Então, 90.000 vezes 3,14 dá 282.600 metros quadrados. Esse é o valor total, preenchimento total da área desta irrigação. Pronto. Bom, vamos falar de volumes dos sólidos geométricos agora, no fundamental. Bom, antes de tudo, do que se trataria esses volumes, né? Os volumes não são nada menos do que a medida, né, de um espaço que é limitada pela sua superfície. Como assim, né? Cada, né, objeto do sólido geométrico, ele tem uma capacidade. Então, toda vez que falarmos sobre volume, estamos falando sobre a sua capacidade, né, em que podemos preencher esses sólidos, né, independente com o que for. Tudo bem? Sim, podemos preenchê-los. Porém, vocês lembram de quando eu abordei lá inicialmente, no iniciozinho da aula, sobre sólidos geométricos, que eles são sólidos diferentes. Temos poliedros, não poliedros, mas entre os poliedros e entre os não poliedros eles são diferentes. Então a capacidade de cada um é diferente, não é igual, eles não são sólidos iguais. Então a capacidade é totalmente diferente. E como podemos calcular, vou mostrar para vocês, tá? Bom, vamos dar início com o cubo. Vocês, inclusive, devem conhecer diversas coisas na casa de vocês nesse formato, não? Alguma coisa do tipo. Eu vou mostrar mais pra frente para ver se vocês reconhecem. Bom, ele sim composto por uma capacidade que pode ser calculada por área da base vezes altura. Entretanto, vocês já viram em áreas que o quadrado ele tem os lados iguais, né? Ele tem o comprimento e a largura dele iguais, né? E, por conseguinte, a altura também é igual. E o L era elevado ao cubo, não? Porém, aqui não é diferente, tá? Por todos os lados serem iguais, né? Vai ser L elevado ao cubo, pois é como se fosse o L ao quadrado aqui, a área da base, que a base seria justamente o quadrado, né? Só acrescentaria, então, a altura é igual também, então seria L ao cubo, tudo bem? Bom, já os cilindros, né, eles possuem superfícies curvas, né, superfícies que são representadas por uma circunferência, mostrando nesse caso que vamos ter que utilizar do raio, como vocês já viram anteriormente, com a circunferência nas áreas, tudo bem? E também o π. E assim, por conta disso, a fórmula ela será πr ao quadrado vezes a altura, tudo bem? Que o π e o raio é representado pela área da base, né, vezes a altura. Bom, percebam como eu acabei de falar, né, que há uma certa semelhança nas fórmulas dos volumes, pois eles sempre serão área da base vezes altura, tudo bem? E a única coisa que vai modificar a fórmula inteira é a área da base, tá? Então, cabe a vocês recapitular lá o que a Proangélica falou, tudo bem? De áreas e atribuir as fórmulas aqui, tudo bem? E você identifica qual vai ser a base daquele sólido, tudo bem? E substitui na fórmula de volume a área daquela base. Por exemplo, né? Aqui o cubo, temos a base dele é um quadrado. Então, qual vai ser a área da base dele? Sabemos que a área do quadrado é o quê? L ao quadrado. Qual a área aqui da base do cilindro, né? A base do cilindro é um círculo.
não é? E qual é a área do círculo? É πr ao quadrado, não? Pois bem, prosseguindo. Bom, podemos abordar disso a respeito do que eu falei sobre a fórmula dos volumes aqui no paralelepípedo retângulo, tudo bem? Vocês viram na área do retângulo que ele tem o quê? Ele tem comprimento e largura, não? O retângulo, né? E no caso ele é a área da base desse paralelepípedo, né? Porém, esse não é um retângulo, é um paralelepípedo. Então ele vai ter a altura dele, né? A profundidade dele, ou a altura ou profundidade, tá? E como a fórmula de volumes é área da base, né? Que nesse caso aqui é um retângulo vezes a altura. Então a fórmula desse sólido, o volume dele, né? Volume do paralelepípedo retângulo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Tudo bem? Então, temos também as pirâmides e os cones. Porém, as fórmulas são divididas por 3? Sim. Sabe por que isso acontece? Por se tratar de um triângulo, vamos falar assim, né? Eles são vários triângulos, né? Como se esse sólido ele tivesse sido dividido por 3. Ele foi dividido por 3, né? Estes sólidos são divididos por 3. E possuem 3 faces, né, de triângulo. Mas, nesse caso dele ser dividido por 3, só acontece quando esse sólido tem ponta. Tudo bem? Quando ele tem ponta. Se ele tiver partido ao meio, mas tiver com a base, com esse meio de uma pirâmide, vamos dizer assim, de um cone, ou então até de um cone, tiver partido aqui pela metade, no mesmo formato da base, ele não é dividido por 3, tudo bem? Então, nesse caso aqui, vai ser a mesma coisa, área da base vezes a altura, porém, dividido por 3, sobre 3, por conta disso que eu acabei de falar, por se tratar de um sólido triangular, tá bem? Mesma coisa o cone, tudo bem? Aqui eu já substituí a área da base, né? Que a base é justamente o que? O círculo, né? E qual é a área do círculo? É πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado, tudo bem? E vem a altura sobre 3, tudo bem? Aqui o cone, tá bom? Bom, seguindo o assunto de volumes, vamos falar agora sobre prisma, tudo bem? E esfera. Prosseguindo com o prisma. Lembra que eu falei sobre as figuras dos sólidos pontudos, né? Aqui esse prisma não lembra um pouco as pirâmides que eu mostrei anteriormente? Exatamente. Por ele não ter ponta, ele só vai ter a mesma figura da área da base dele, tudo bem? E por ele não ter ponta, ele não vai ser sobre 3. Ele vai prosseguir com a fórmula do volume de área da base vezes altura, né? E justamente essa área da base vai ser de acordo com o que tiver na sua base. Pode ser um quadrilátero, um quadrado, um triângulo, que o mesmo vai acabar se repetindo aqui, tá bom? E por último, mas não menos importante, temos a esfera, tudo bem? Com a sua fórmula de 4πr ao cubo sobre 3. A sua fórmula a gente pode deduzir por um princípio, né, matemático, que ela vem de uma dedução entre o cilindro e o cone, né? E por isso ele acaba sendo 4 sobre 3, né? Mas isso é cenas dos próximos capítulos. Tudo bem, ensino fundamental? Bom, vamos representar esses sólidos agora no nosso dia a dia, com o que você já conhece. Bom, temos uma bola de futebol que podemos representar com o que vimos agora há pouco, as esferas. Uma lata que podemos representar os sólidos cilíndricos, não é? No caso, a bola de futebol é esférico e a lata é cilíndrica.
E o cubo mágico, um brinquedo que nós vemos usualmente, né, que todo mundo já viu, né? Podemos representar eles três como figuras do dia a dia que temos contato com esses sólidos geométricos, tudo bem? Bom, vamos exercitar um pouco o ensino fundamental a respeito de volumes e seus sólidos geométricos. Vamos lá. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo, mede 2 metros de comprimento por 3 de largura, por 3 metros de largura e 1,5 metros de altura, né? 1,5 metro no caso. Observando a figura abaixo, no próximo slide no caso, e com as informações dadas, qual seria o volume em metros cúbicos da caixa d'água? Vamos lá? Bom, nesse caso, a questão está abordando sobre uma caixa d'água em formato de paralelepípedo, como podemos representar aqui, né? Quais foram as informações que ele deu? 3 metros de largura, 2 de comprimento e 1,5 metro de profundidade ou altura, tudo bem? Nesse caso, como lembrando de lá atrás que eu falei sobre, as unidades de medida são as mesmas. Se elas não tivessem, se elas fossem diferentes, ou pelo menos uma fosse diferente, eu não poderia aplicar diretamente na fórmula do paralelepípedo retângulo, tudo bem? Mas aqui podemos aplicar na fórmula direto e substituir por cada uma, tudo bem? Qual é a fórmula do volume do paralelepípedo retângulo? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Aplicando direto, podemos fazer como? O comprimento é os 2 metros, a largura 3 metros e a altura 1,5. Multiplicando 2 vezes 3, 6. Repete 1,5. 6 vezes 1,5. Temos o total de volume que cabe nessa caixa d'água em metros cúbicos. Lembrando que a questão pedia em metros cúbicos. Pede, no caso. Cabe, então, 9 metros cúbicos. Tudo bem, ensino fundamental? Vamos praticar mais um pouquinho? Vamos, tá? Bom, Marcelo, brincando com o seu jogo de montagem, construiu os blocos abaixo. Essas duas figuras, tudo bem? Considerando cada cubo com 1 centímetro cúbico, então cada cubo desse tem 1 centímetro cúbico, tá? O volume da figura 1 e 2 são respectivamente, e temos as alternativas de A a D, tá? Então, prosseguindo, vamos lá. Vamos reproduzir a figura da questão, né, para poder facilitar um pouco melhor para a gente, né? Vamos trazer uma coisa importante que a questão colocou para a gente, tá? A respeito do cubo, né? Ele disse que o cubo tinha 1 centímetro cúbico de cada lado. Como eu falei anteriormente, né, a respeito do cubo, que todos os lados dele eram iguais, não é isso? E a fórmula de volume do cubo é justamente o L ao cubo. Quando ele é multiplicado por ele mesmo, ele dá 1, né? Então o volume desse cubo é 1. Então facilitou mais ainda para a gente, pois que já que é 1, a gente usa a contagem direta, não é isso? Então vamos lá. Vamos começar com a figura 1 para saber quanto que a gente vai ter. Já vai ter a resposta aqui, mas vamos contar o porquê que dá essas respostas, né? Bom, seguindo. Primeiro vamos contar quantos cubos temos aqui, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 cubos aqui, né? De 1 centímetro cúbico de volume. Então, podemos colocar o 9 aqui, né? Temos 3 aqui, né? 3 aqui. 3 aqui. E temos 2 aqui, tá bom? Contando como de cada lado, certo?
Totalizando, né, 9 mais 3 mais 2, temos 14 centímetros cúbicos, que como estava abordando, a gente está usando a unidade de medida em centímetros cúbicos. Não foi mencionada nenhuma outra unidade de medida, por isso estamos usando ela agora direto, tá bom? Prosseguindo para descobrir o volume da figura 2. Da mesma forma, tá bom? Temos 7 aqui, 5 aqui e 3 aqui. Totalizando, quando se faz a soma de cada cubo desse, dá 15. E então podemos concluir que respectivamente, né, a figura 1 e figura 2 tem 14 e 15 centímetros. Portanto, se trata da letra a resposta certa. Então, você marca o xizinho ou faz um círculo. Tudo bem, ensino fundamental? Turma, a matemática, assim como os volumes, se aplicam no cotidiano, sim. Tudo bem? A matemática ela está todos os dias na nossa vida. Eu vou representar isso para vocês, tá certo? Vamos lá. Um reservatório em formato cilíndrico, né, possui o raio igual a 2 metros. O raio dele aqui, ó. E a sua altura é de 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Essa imagem aqui, como eu estou representando para vocês aqui. Qual é o volume desse reservatório? Né, o reservatório cilíndrico. E π é igual a 3,14, tá? Primeiro, lembrando qual é a fórmula do cilindro, é V π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Bom, vamos lá. Agora é só questão mesmo de substituir. Lembrando que, como eles estão na mesma unidade de medida, não precisa transformar, tá? Então é aplicação direta. Vamos substituir o π por 3,14, né? E isso geralmente a questão dá para fins de dar um resultado mais exato, né? Assim que eu diga, não precisar ficar um número vezes o π, né? Tem vezes que isso acaba acontecendo. Enfim, é só substituir 3,14 vezes o 2 elevado ao quadrado, como é da questão, né? E a altura 10, né? Aí, multiplicando aqui, já levando em consideração que já levamos ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 4, e aqui multiplicamos por 10. Tudo bem? O 3,14 vezes 10 dá 31,4 vezes 4. Né? Totalizando, dá esse valor. No caso, o volume do reservatório será 125,6 metros cúbicos. Tudo bem? Então, vamos misturar um pouco dos dois, das áreas e dos volumes, e também com outros conteúdos. Vem comigo. Certo. Uma fábrica de doces e balas irá produzir chocolates na forma de guarda-chuva, com as seguintes medidas: 8 centímetros de altura e 3 centímetros de raio, de acordo com a ilustração. Tudo bem? Qual a quantidade de chocolate utilizada na produção de 2.000 peças? É a mesma coisa da questão anterior, que eu tinha abordado no finzinho de volumes, né? Que podemos considerar a fins de cálculo, né? Às vezes a questão pode dar que π é igual a 3,14, certo? Bom, nesse caso, podemos usar sim a aplicação direta, pois todos estão na mesma unidade de medida, que é centímetros, tá? Porém, depois a gente vai ter que transformar essa unidade, certo? Mas por enquanto vamos usar isso aqui que temos por enquanto, tá? Só a fim de cálculo e no final a gente pode transformar. Pode transformar antes? Pode. Mas para facilitar, seria melhor transformar no final que você já tem a resposta. Tudo bem? Pois você não tem número de vírgula, certo? Vamos lá. Qual é o volume do cone? Π vezes o raio ao quadrado
vezes a altura sobre 3, como já vimos anteriormente. Substituindo, o π é 3,14, o raio é 3 elevado ao quadrado e a altura é 8 centímetros, tá? Então, substituindo. Sobre 3, certo? Aí, calculando, o 3 elevado ao quadrado dá 9, né? Aí fica 3,14 vezes 9 vezes 8 sobre 3. Multiplicando os 3, fica o volume igual a 226,08 sobre 3. Bom, seguindo, dividido por 3, o volume fica 75,36 centímetros cúbicos, tá? Como ele quer 2.000 peças, né? Isso aqui é de uma peça só, né? Então, qual vai ser o real volume do que ele quer? 150.720 centímetros cúbicos. Porém, podemos associar, né, que 1 centímetro cúbico seria equivalente a 1 milímetro, né, a unidade de volume, certo? Transformando, fica diretamente mesmo, não precisa nem fazer uma regra de 3 nem nada, né? Fica 150.720 milímetros. Porém, temos que transformar para litros, certo? Transformando para litros, fica 150,72 litros, certinho? Uma caixa contém 1,5 dúzia de pisos de cerâmica, sabendo que cada piso ocupa uma área de 0,25 metros quadrados. Quantos metros quadrados de piso haverá em 20 dessas caixas? Você tem 12, que é 1 dúzia, e meia dúzia, ou seja, 6 significa meia, metade, certo? Só relembrando isso, caso você tenha esquecido. Vamos lá. Uma caixa contém, então, 12 pisos de cerâmica em uma caixa. Em 20 caixas são 18 vezes 20. Se eu tenho em uma caixa 18, em 20 caixas, quanto que eu vou ter? 18 vezes 20, 360 pisos. Cada piso tem 0,25 metros quadrados de área. Quantos metros quadrados tem que ter de piso em 20 dessas caixas? 360 pisos vezes a área de cada piso, que é 0,25. Então, vai haver 90 metros quadrados de piso nas 20 caixas. Olha que legal esse exercício. Um terreno tem 4.200 metros quadrados de área, sendo que 5/7 dessa área será gramada. Muito bom para recapitular o assunto de área, cálculo de área. Quantas placas de grama serão necessárias se cada uma dessas placas cobre 2 metros de área? Se você pensar em um terreno, vamos supor que este é o terreno.
e que este terreno é 4.200 metros quadrados, você divide em placas de grama, certo? E aí você vai para a gente pensar melhor. Cada placa dessa de grama cobre 2 metros quadrados. Conseguiram visualizar? Sendo que vai ser gramado apenas 5/7 dessa área. Não vai ser todo o terreno, né? Vai ser uma parte. Deram para visualizar assim, mais ou menos com este desenho criativo da Pro? Então vamos aos cálculos. Se eu tenho 5/7 de 4.200 metros quadrados, certo? O que é que primeiramente eu vou fazer? Eu vou dividir 4.200 metros quadrados por 7, que é o denominador. Depois, eu vou multiplicar o numerador pelo valor que eu vou encontrar, certo? Então, fazemos assim: 4.200 dividido por 7, achamos 600, certo? 600, a gente vai multiplicar por 5, que achamos 3.000. Serão então 3.000 metros quadrados a ser gramados, certo? Como cada placa tem 2 metros quadrados, serão necessárias quantas placas? Serão necessárias 3.000, que é a área a ser gramado, dividido por 2, serão necessárias então 1.500 placas a gramar este terreno. Então vamos precisar de 1.500 placas para gramar 5/7 do terreno. Vamos fazer mais uma questão de volume certo. Vamos lá. Na casa de Dora, há uma banheira em forma de um paralelepípedo retângulo, com as seguintes medidas internas: 1,6 metros de comprimento, 50 centímetros de largura e 45 centímetros de altura. Quantos litros de água cabem nessa banheira? Temos um probleminha aqui, hein? Porque como ele quer em litros, então ele na verdade quer o que? O volume. Por que temos um problema? Porque, como eu falei, bati nessa mesma tecla, as unidades de medidas estão diferentes, né? E como a gente pode fazer aqui, já que ele quer em litros, temos que passar tudo para decímetro, né? Como eles estão nas unidades de metro, fica um pouco mais fácil, né? Então, para transformar o 0,6 em decímetro, a gente só precisou multiplicar por 10, né? Ele não está elevado a nada, então a gente não precisa multiplicar por 100 ou por 1.000, tudo bem? Então, é só por 10 mesmo, tá? Aí, o 1,6 vira 16 decímetros, o 45 centímetros vira 4,5 decímetros e os 50 centímetros vira 5 decímetros, certo? Bom, aí é só aplicar na fórmula direta, tá? Já que 1 decímetro cúbico é 1 litro, certo? Por isso que a gente passou tudo para decímetro. Então, fica no caso 16 vezes 5 vezes o 4,5, né? Totalizando dá 360 decímetros, que daria no mesmo de 360
litros, né? Já que decímetros cúbicos é a mesma coisa de 360 litros, certo? Seguindo com a mesma questão da banheira de Dora, tá? Para tomar um banho, ela coloca água até a altura de 30 centímetros. Quantos litros de água ela colocou na banheira? Bom, seguindo, né? Aqui eu já apliquei direto, mas aqui o que é que eu fiz? Eu peguei esse 30 centímetros aqui e transformei ele em decímetros, né? O que é que eu fiz? Eu dividi por 10, né? Já que ele não está elevado a nada. E 30 dividido por 10 dá 3. No caso aqui, 3 decímetros, né? Então, eu já apliquei diretamente aqui, certo? Aí fica o volume, o 16 decímetros da questão anterior, que a gente já tinha achado, tá? A questão anterior não, perdão. A letra anterior da mesma questão, tá? Vezes o 3, multiplicando o 16, o 5 e o 3, dá 240 decímetros cúbicos, certo? Que a gente multiplicou também as unidades de medida. E 240 decímetros cúbicos é a mesma coisa de 240 litros, tá? Já que ela quer a resposta em litros, certo? Seguindo. Se cada metro cúbico de água custa R$1,50, quanto Dora pagará por esse banho? Então, o que ele quer em turma? Ele quer, na verdade, cada metro cúbico de água, né? No caso, ele está falando aqui que 1 metro cúbico de água custa R$1,50, não é isso? Então, como ele quer a unidade em metro cúbico e a gente tem tudo em decímetro cúbico, a gente tem que voltar, né, de decímetro cúbico para metros cúbicos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Temos aqui o 240 decímetros cúbicos ou litros, né, como é a mesma coisa, não importa o que a gente vai falar, certo? Então, a gente vai dividir por 1000, já que está ao cubo, né? Então, não vai ser por 10, vai ser por 1000. Então, vai se transformar, para poder ficar coerente com a unidade de medida, vai ficar 0,24 metros cúbicos, certo? Esse que achamos anteriormente, ele está em decímetros cúbicos, a gente teve que voltar para metros cúbicos, certo? Então, achamos 0,24 metros cúbicos. O que a gente vai fazer é só multiplicar esse valor por 1,50, né? Para achar quanto Dora vai pagar por esse banho, que multiplicando por 0,24 por 1,50 dá 36 centavos, certo? No caso, esse é o valor que ela vai pagar por dia por esse banho que ela tomou, tá bom? Certo, Pro, mas eu quero saber, e se ela tomar esse banho todos os dias durante um mês, quanto é que ela vai pagar? Eu falo para você também, certo? Bom, nesse caso, a gente multiplicou por apenas para poder achar um dia, né? Um dia. E durante os 30 dias, como é que a gente vai saber? É só a gente multiplicar os 36 centavos durante 30 dias. Que, no caso, só com esse banho, ela gastará, no caso, ela vai pagar R$10,80, certo? Isso só no banho. Isso a gente não está contando com lavar a mão, com da descarga, com lavar prato, tá certo? É só e somente só com o banho, tudo bem? Bom, aqui estão as principais referências, né, para essa aula ter acontecido, como ela aconteceu, e por enquanto a gente fica por aqui, tá? Se tiverem dúvidas, podem falar no chat ou até no nosso grupo, tá? Aqui mais referências, aqui tem inclusive um hiperlink. E até a próxima, tá? Muito obrigada.